esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o texto do Evangelho continua então esse discurso de Jesus a respeito do pão da vida. Porém, para esta noite, para a nossa reflexão, o que nos chama a atenção são os versículos iniciais do texto de hoje, que está ali no versículo 44, quando Jesus diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrai. E depois, a continuidade desta ideia está no versículo 45. Todos serão discípulos de Deus. O que isto tem a nos dizer? Meus irmãos e minhas irmãs, nós nos aproximamos do caminho do Senhor. Um dia fomos batizados, fizemos a primeira Eucaristia, a Crisma, alguns receberam o sacramento do matrimônio, outros estão aí engajados nos trabalhos da evangelização, sendo catequista, ministro, agente do dízimo, pastoral social, pastoral da criança e assim por demais. Outros são fiéis no cumprimento dos seus preceitos religiosos, missa dominical, confissão, dízimo, cuida da sua espiritualidade, da sua formação pessoal, tem aquele ardor. Outros vivem aquela realidade de sentir esta necessidade constante de Deus. Como diz o Salmo 61, a minha alma tem sede de Deus. Então querem e desejam buscar cada vez mais Deus, conhecer o amor de Deus, viver a partir do amor de Deus. E aí vem esta pergunta: por que algumas pessoas estão tão prontas para fazer esse caminho de Deus e outras são tão indiferentes? Se dá a impressão que realmente Deus não existe para elas, Deus é secundário, Deus não é importante, o mundo, os prazeres do mundo são mais importantes. Por que existe esta realidade? As pessoas que são tementes a Deus e aquelas que realmente estão são desprovidas deste caminho cristão. O próprio texto que nós acabamos de escutar, do Evangelho de São João, capítulo 6, neste versículo 44, já nos dá a primeira resposta. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. A iniciativa é de Deus. Eu sou padre não por decisão minha, mas a iniciativa é de Deus. Eu sou cristão não por iniciativa dos meus pais que me levaram um dia a ser batizado, mas é iniciativa de Deus. Você é cristão, você está na caminhada de evangelização, na caminhada cristã, não por decisão, não por escolha própria, não por vontade humana, mas é iniciativa de Deus na sua vida. O que isto nos leva a pensar? Sabe aquela realidade que algumas pessoas enfrentam no seu dia a dia? Talvez você que esteja aí na tua casa, esteja passando isso,
Talvez seu marido não vai na igreja, talvez seu marido não gosta de igreja, talvez seu marido, só de falar, de convidá-lo para ir na missa já é uma guerra. Ou muitas vezes a tua mulher, ou às vezes os teus filhos, os jovens principalmente, falar de ir para a igreja é comprar briga, arrumar briga. Pode convidar a pessoa para qualquer coisa, mas convidou para ir para a igreja é um problema. E às vezes quando vai emburrado, vai brabo, fica com a cara feia, vem na igreja, cara amarrado, olhando para o relógio, para o celular, para ver se acaba logo. A missa nem terminou, deixa os pais dentro da igreja, a hora que você vê o filho já está lá fora. É a realidade. E às vezes, quantas vezes você tem brigado com essas pessoas, brigado com o seu marido, brigado, discutido feio, às vezes, com o seu filho, com a sua esposa, para que eles vão para a igreja. Olha, meu irmão, vou te dizer uma coisa. Brigar e obrigar as pessoas a fazer as coisas não é bom. A gente tem que orientar, tem que mostrar o caminho de Deus, a gente tem que dar o testemunho do porquê que nós estamos buscando isso, o quanto isso nos faz bem. Pode ser por meio de palavras, pode ser por meio de atitudes. Agora, ficar na cabeça da pessoa, falando, cada um já tem um temperamento. Às vezes aquela pessoa já tem um temperamento meio esquentado e que não aguenta os outros ficar falando no ouvido. Então aí já é mais uma oportunidade para a pessoa se revoltar e não querer estar no caminho de Deus. Então, precisa você, meu irmão, minha irmã, entender esta realidade. É Deus que toma a iniciativa. Essa pessoa que você vem lutando tanto para que vá para a igreja, para que esteja no caminho de Deus, já está no coração de Deus. Na hora certa, a pessoa vai se aproximar do Senhor. Pode ter a plena certeza disso. Como diz o versículo seguinte: todos serão discípulos de Deus. Não existe um que não fique sem fazer a experiência de Deus. Alguns são mais cedo, outros são no meio do caminho, outros é quase lá no fim da vida. Mas todos vão chegar no caminho de Deus. Então o que compete a você? Continuar orientando e continuar rezando para que este filho, esta filha de Deus, possa realmente se despertar, tomar a consciência de dizer sim para o chamado de Deus na vida dela. Então eu te convido, você, meu irmão, que você está na tua casa, nos acompanhando pelo Face da Paróquia São Benedito, a reler esse texto e colocar esta realidade da tua vida em forma de oração, né, diante de Deus, para que você não desanime, porque às vezes tem tantas pessoas que desanimam, né? Às vezes está ali lutando tanto para que aquela pessoa possa melhorar, para que a pessoa possa pegar o caminho de Deus e ela não está nem aí. Então você desanima. Então não é para desanimar, é para ter mais força, para ter mais coragem, para ter mais confiança em Deus, de saber que quem faz a obra é Deus, não é você não. O mínimo que você pode fazer é dar o seu testemunho de vida. Quem faz a obra é Deus, não se esqueça disso. Então o teu trabalho não é fracassado, a tua proposta não é frustrada, não é perdido. Na hora certa, essa pessoa que tanto você tem rezado para que vá na igreja, vai chegar o momento disso acontecer. Se vai dar tempo de você enxergar esse milagre, eu não sei. Mas é importante você saber que essa pessoa vai estar no caminho de Deus um dia. Como eu disse, ninguém escapa, porque é a palavra de Deus. Todos serão discípulos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.